Cá. São os interrogatórios hoje, né? O acusado Edésio está fora da sala? Tá. Defesa de Edésio está presente? Tá, né? Muito bem. Seu nome completo, por favor? Alan Ayub Maluf. Nome do pai e da mãe? Caio Micael Maluf, Leila Ayub Maluf. O senhor é natural de onde? Cuiabá, Mato Grosso. Qual é a sua data de nascimento? 28 de outubro de 1970. O seu endereço é esse que está nos autos ainda? Avenida Antártica? Isso, 2 de abril. Uhum. O senhor tem que grau de instrução? É completo. Finanças. Superior completo. Completo. O senhor é casado? Casado. Tem filhos? Isso. Que idade? 6 anos. 6 anos? Ele tem algum problema de saúde, algum Nenhum. problema mental? Nem. Não? O senhor tem algum problema de saúde Nenhum. mental? Não. O senhor tem algum vício? Não. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Somente dessa vez. Muito bem. O senhor tem ciência do teor da acusação que pesa em seu desfavor nessa ação penal? Tenho sim, senhora. O senhor já conversou em particular com o seu advogado antes do interrogatório? Sim. E já lhe orientou? Sim. Muito bem. Nós vamos iniciar o seu interrogatório a partir de agora, e antes disso eu devo lhe advertir que o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas. Se o senhor preferir permanecer calado, o senhor tem esse direito, e o fato de ficar calado não lhe prejudica a defesa, tá? Porém, aquilo que o senhor nos disser vai ser levado em consideração no momento de proferir a sentença. Perfeito. E eu devo também lhe esclarecer que, caso o senhor tenha efetivamente praticado este crime que é imputado pelo Ministério Público, a melhor conduta, neste caso, é a confissão, porque a confissão funciona como uma atenuante de pena, ela diminui a pena em caso de condenação. Perfeito. O senhor compreendeu? Claro. Muito bem. Essa denúncia em relação à sua pessoa é verdadeira ou falsa? É verdadeiro. O senhor quer nos relatar o que realmente aconteceu? Pois não. Bom, primeiramente gostaria de dizer à senhora que eu ratifico integralmente o meu depoimento junto ao GAECO, né, e que estou à disposição da senhora da Justiça para poder contribuir com os fatos. Né, e que nunca na minha vida eu nunca participei nem de ato político e de muito menos desse tipo de ato, o que me traz aqui um profundo arrependimento por esse meu ato. Correto. Com relação especificamente a esta denúncia que se refere a fatos criminosos que teriam sido praticados tendo como palco a SEDUC. Certo. O que o senhor tem a nos declarar? Bom, veja bem, primeiramente assim que eu nunca participei de reuniões com empresários do ramo, nunca fui no SEDUC. De fato, o que eu vim afirmar à senhora é que eu beneficiei do valor de R$260 mil. Como é que foi? Como é que funcionou isso? Tá, vamos lá. Aproximadamente em março ou abril de 2015, o Giovanni, no qual ele tem sido doador da campanha do atual governador, me solicitou que apresentasse o Permin, né, que ele gostaria de prestar serviço de obra na SEDUC. Em segundo momento, eu chamei o Permin, falei, Permin, aqui o Giovanni e tal, empresário do ramo de construção civil, ele gostaria de prestar serviço na área da construção civil dentro da SEDUC. Eu falei, tudo bem, que ele iria avaliar e caminhar com aquilo lá. Em segundo momento, o Giovanni veio até mim e falou, está havendo ali na SEDUC um esquema para poder pagar as contas da campanha. Eu falei, não, nesse primeiro momento eu não queria, reticente em dizer que eu não ia participar disso aí. Né? E ele insistentemente voltou na segunda ou terceira vez, né? E nessa segunda ou terceira vez resolvemos participar desse fato, até para poder arrecadar o dinheiro para poder pagar as contas da campanha. O que aconteceu. Então, vamos voltar um pouco atrás. Pois não. Qual era a sua relação com o Permínio e com as contas de campanha?
Com permissão nenhum. Eu nem o conhecia. Eu passei a conhecer depois que ele foi convidado pelo governador e pelo Nilson Leitão a ser secretário. Uhum. Aí eu passei a conhecer, como conheço os demais. Da onde que o senhor soube que o Giovanni havia sido doador de campanha? Porque foi feita a doação. O senhor era o coordenador da campanha? Sim, ou... um dos. O senhor era um dos coordenadores? Um dos coordenadores. Uhum. Não era só eu. Uhum. E o senhor sabe que ele havia doado quanto? R$200 mil. 200 mil. Isso. Uhum. E ele lhe procurou e pediu que o senhor apresentasse o permínio. O senhor disse que não conhecia o permínio até então. Não, já tinha conhecido. Eu passei a conhecer ele logo após na transição, né, que foi em novembro, dezembro, né, após o Pedro, o próprio Nilson Leitão, ter escolhido ele como secretário, eu passei a conhecer o permínio. Entendi. Então, em razão disso, já tê-lo conhecido, é que o senhor fez essa apresentação. Aproximação, exatamente. Certo. Nesse primeiro momento, o senhor disse que não sabia que a intenção do Giovanni, ou enfim, ele não lhe reportou que a intenção dele fosse obter lucros para reaver as despesas de campanha. Na primeira vez não. Certo. E por que ele insistiu com o senhor para participar desse esquema? Porque ele sabia que a gente tinha aportado dinheiro na campanha para ter a devolução do pagamento. Uhum, mas e qual era o interesse dele que o senhor se ressarcisse? Ele deveria se interessar em ele se ressarcir, já estava se ressarcindo. Certo. Por que ele quis? Uma forma de poder ajudar. Ele fez isso para lhe ajudar? É. Não só a mim, quanto a ele, quanto ao próprio Hermínio, o Guilherme e o próprio Nilson Leitão. Certo. O senhor... então ele fez um convite geral? Sim, ele direcionou para mim. Tá certo? Em seguida, obviamente, teve a reunião com o Hermínio, com... O Nilson nunca teve com o Nilson pessoalmente. Com o Guilherme e o próprio Giovanni. Certo. E aí, o que ele falou nessa reunião? Não, ele falou que já estava acontecendo isso. Né? Isso o quê? O esquema junto na SEDUC. Que esquema? Como é que ele explicou esse esquema? Não, que eles estavam arrecadando dinheiro das empreiteiras para poder pagar as contas de campanha. Aí ele falou assim, Alonso, é uma oportunidade para você poder acertar a conta da campanha. Eu disse, não, a primeiro eu não quis. O senhor também foi doador da campanha? Foi. Quanto o senhor doou? 2 milhões e poucos. 2 milhões e poucos. Isso. Uhum. E a princípio o senhor não quis, depois ele convenceu Sim. o senhor a aceitar. Isso. Em que ocasiões que o senhor recebeu esses 200 e poucos Durante reais? o ano 2015. Não me recordo a data, mas 1 ou 2 vezes na minha empresa e 1 vez na minha casa. Certo. Além desses 200 e poucos mil reais, o senhor recebeu alguma outra quantia para se ressarcir da doação de campanha? Nenhum. Não? Não. Então o senhor está com um crédito, vamos dizer assim, de 1 milhão e quase 800 mil reais. Exato. Isso? Além do evento que eu prestei o serviço. Certo. Também não recebi. Qual era a sua função nessa equipe de transição? Da transição? Não, eu somente acompanhava. Mas eu não indicava nem nada. Somente por ser próximo do governador, a pessoa que acompanhava ele. Acompanhava fazendo o quê? Nada, conversando, trocando ideias. Normal, sem interesses, sem maiores interesses. Até porque eu nunca quis ser secretário, nem algo assim. Correto. E com relação a esse esquema, o senhor comentou alguma vez com o governador ou com outra figura do executivo? Ele está ciente. Ele está ciente? Esteve ciente. Esteve ciente. Na época que o senhor estava recebendo? Sim. O senhor sabe me dizer em quantas vezes, quantas parcelas, em que valores? 3 ou 4 vezes, talvez. 3 ou 4 vezes? 3 ou 4 vezes. Os pagamentos eram feitos em dinheiro? Em dinheiro. Sempre em dinheiro. E era sempre o Giovanni que lhe pagava? Sempre. E os locais que foram feitos esses pagamentos? Como disse, foi 2 ou 3 vezes na minha empresa e uma vez, acho que na minha casa. Correto. Mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer? Não, princípio. O senhor conhece Edésio Ferreira da Silva? Não. Não? Não sabe qual é a participação dele nesse enredo? Não. O senhor sabe qual é a participação do senhor Frigeri? Como é o nome dele? Fábio Frigeri?
Eu sei que ele é a pessoa indicada do próprio Permínio, né? Como o Wander é indicado do Guilherme, e eu sei que eles eram facilitadores internos da operação. Muito bem. Mas quero deixar claro que eu nunca estive ou participei de reuniões com empresários, etc. Fui sim o beneficiário do valor. Tá. E Moisés? Não. Não? Nem sei quem é. Juliano Jorge Haddad, o senhor sabe? Não sei quem é, nem sabia que ele trabalhava lá, porém, por ser a família Haddad, ele tem um certo parentesco com a mim. Conheço como pessoa, mas nem sabia que ele trabalhava lá. Luiz Fernando da Costa Rondon? Não conheço. Leonardo Guimarães Rodrigues? Não conheço. Moisés Feltrin? Não conheço de nome, nunca estive. Na verdade, eu estou lhe perguntando se o senhor sabe qual é a relação dessas Não. pessoas com este enredo. Não sei. Não? Não sei. Joel de Barros Fagundes Filho? Não sei. Ésper Haddad Neto? Não sei. José Eduardo Nascimento da Silva? Não sei. Luiz Carlos Iores? Não sei. Celso Cunha Ferraz? Não sei. Clarice Maria da Rocha? Não sei. Éder Alberto Francisco Messiano? Não sei. Dilermano Sérgio Chaves? Não sei. Flávio Geraldo de Azevedo? Não sei. Júlio Hiroshi Yamamoto Filho? Não sei. Silvio Piva? Não sei. Mário Lourenço Salem? Não sei. Leonardo Botelho Leite? Não sei. Benedito Sérgio Assunção Santos? Não sei. Alexandre da Costa Rondon? Não sei. Muito bem. O senhor sabe, o Giovanni lhe reportou, o Permínio, ou quem quer que seja, quais foram as empresas, ou pelo menos algumas das empresas que participaram desse esquema? Eles citaram, sim, citava nomes, mas eu não entrava nesses detalhes. Porque como ele que operacionalizava isso aí. E como é que funcionava? Eles estavam arrecadando dinheiro das empresas de que forma? Eu não sei especificar para a senhora, porque eu não participava diretamente. Né? O Giovanni só quando vinha me trazer, está aqui o resultado do negócio. Eu falava, olha, é 3%, é 4%, é 5%, eu não tenho ciência disso aí. E o senhor sabe também 3% sobre o quê? Para quê? Eu soube através das vidas ou do próprio depoimento que era sobre o faturamento da empresa. Sim, mas como eu disse, eu soube só depois. Ele nunca me mostrou nenhuma planilha, nenhum demonstrativo que venha trazer, falar de percentuais, enfim, desse tipo de coisa. Correto. O Giovanni passava esses valores apenas para o senhor ou ele passou para as outras pessoas que participaram ele da passou reunião? para mim. Eu sei que ele participou, ele entregou também para o Permínio, né? E uma das vezes ele pagou algumas contas do Permínio, que ele me disse, né? Com o Guilherme direto com ele, e uma vez que ele pediu para me entregar um valor para o Permínio, que ele estava viajando, eu entreguei. O Permínio foi até a minha empresa, eu entreguei na mão do Permínio. E uma vez para o Guilherme. Eu não sei porque estava num pacote fechado. Peguei e entreguei. E para o Guilherme, que foi R$40 mil. Que está no meu depoimento. E o senhor sabe que é decorrente deste mesmo esquema da SEDUC? Sim. Muito bem. Ministério Público tem perguntas? Eu queria que o senhor esclarecesse para mim um pouco mais detalhado a questão referente ao débito de campanha. O senhor falou aqui que fez uma doação, né? Lá no GAECO, o senhor falou sobre um débito da campanha que o senhor que teria pago esse débito, é isso? Eu gostaria de explicar isso no momento seguinte. Posso falar? Bom, então, existiu no final da campanha, existe um valor a ser pago, né? E no final da campanha, houve um rateio no qual eu participei desse pagamento. Como se fosse um empréstimo para saldar a dívida da campanha. Obviamente, em consciência do governador. Esse pedido aí foi feito por quem? Pelo próprio governador.
Esse envelope contendo 40 mil que entregue ao deputado do Certo? Maluf, o senhor entregou a ele pessoalmente. Sim. Foi conversado algo na ocasião? Não. Só peguei e entreguei a mando do próprio Giovanni. O senhor que alugou a sala no edifício Avante Garden? Não. Sabe quem que alugou? Não sei. O senhor falou que o Giovanni Guizardi teria lhe contado algo a respeito, que ele teria alugado. Que ele teria alugado a sala? Isso. Não me recordo. Mas eu estive uma vez lá, até está no meu depoimento, uma vez que ele estava sumido, e como eu tenho parentesco com a esposa dele, fomos achar, ele estava lá, embriagado, inclusive, nessa sala. Inclusive, estava acompanhado de um delegado na época, no qual estava eu, o delegado, a esposa e o pai dela, o pai dele. Está no meu depoimento, inclusive. Tudo bem? O senhor sabe como que o Giovanni, pode falar para mim, como é que o Giovanni conseguiu esse acesso na SEDUC? Quem que fez foi o elo entre eles, se foi com o Permínio, você sabe como é que foi? Eu apresentei o Permínio ao Giovanni. Certo. Né? Essa apresentação foi feita por mim, mas daí para frente, eles dois que deram continuidade. O senhor apresentou o Giovanni Para participar de algumas licitações e prestação de serviço dentro da secretaria. E obviamente eu disse que ele foi um dos doadores da campanha. O Giovanni, o senhor deve ter visto ele, alguns depoimentos do Giovanni, ele fala sobre uma divisão do valor arrecadado em 25% ele cita Permínio, 25% para você, 25% seria para o deputado, certo, e outro 25% para manter o esquema lá, de certo, administração, servidor. O que o senhor sabe sobre isso? O que você tomou conhecimento sobre isso? Vocês conversaram sobre isso, sobre esse rateio? Então, doutor Carlos, eu não participei dessa questão de rateio ou de percentuais. O que eu posso lhe afirmar é que eu recebi 260 mil. Mas que era um percentual para A, para B ou para C, não. Até porque eu nunca vi planilha, nunca me apresentaram nada. Né? Isso aí, ele mesmo que tratava desses assuntos. Ele juntamente com o Permínio. Então você sabia que esse valor que foi repassado para você era uma porcentagem dessa divisão? Eu não sabia de percentual, mas sabia que era de lá. Sabia que outros estavam recebendo? Eu sabia. Quem você sabia que estava recebendo? O Permínio, né, que por sua vez é uma pessoa ligada ao próprio Nilson Leitão, mas quero afirmar aqui que eu nunca tive contato com o Nilson Leitão. Né? Mas segundo o Giovanni disse que sim. Né? E o Guilherme. Mais perguntas? A defesa, dia 10 de Ferreira da Silva. Sem pergunta. A defesa de Alain Maluf. Sim. Alain, qual que é o seu relacionamento com o Giovanni Guizardi? É de amizade. Quanto tempo? Mais de 12 ou 15 anos. Certo. Apenas para esclarecer, houve um primeiro momento onde ele pediu para você apresentar o Permínio para ele executar obras. Certo. No segundo momento, você nos relatou que ele pediu, ele insistiu que existia um esquema rodando. Ele, nesse momento, disse quem que cuidava, quem que tratava da operacionalização desse esquema? Ele me disse que tanto o Permínio quanto o Fábio Frigeri, que estava rodando através deles. E ele disse ao senhor que esse esquema estaria pagando contas de campanha. Exatamente. De quem? Do próprio Nilson Leitão, e eu saiba do Nilson Leitão, que foi a pessoa que indicou ele ao cargo. Certo. Então a indicação Permínio foi do Nilson Leitão. Foi do Nilson Leitão. Certo. E pelo próprio governador. Ele chegou a detalhar como teria sido feito algum pagamento, ele chegou a exemplificar como foi feito esse pagamento dessa conta? Não me lembro.
Num segundo momento, ele chega e insiste, você aceita aderir a isso. Certo. Nesse segundo momento, existe alguma nova reunião com o Permínio e o Giovanni para tratar desse assunto? Não, eu fiz a apresentação, em segundo momento eles se reuniram para tratar do assunto. Mas você chegou a conversar com o Permínio sobre esse assunto? Sobre o assunto da reunião? Sim. Sim. Então o Permínio tinha ciência que você estava recebendo. Sim. Em algum momento teve alguma discussão, alguma queixa por parte dos agentes públicos a você quanto à pessoa de Giovanni? Olha, Giovanni é truculento, olha, Giovanni... Existiu alguma coisa nesse sentido? Teve uma vez que o próprio Permínio e o Fábio Frigério, eles pediram, até me procuraram, né? Acharam que o Giovanni estava truculento e tal, e eles me pediram para conversar com ele. Eu falei, não, chama ele aqui então e vamos conversar. Né? E nessa conversa que houve na minha empresa... Quem estava presente? Estava presente o Fábio Frigério, o Permínio, eu e o Giovanni. Foi esclarecido tecnicamente, como eu não tinha ciência da parte técnica sei lá, de contratos, como disse, eu nunca participei, eu deixei os três se conversarem e continuar com a conversa. Saíram de lá resolvido. Certo. Eu acho que não ficou um pouco claro, que para a defesa é importante que fique claro, como se iniciou essa dívida. É um empréstimo, porque a doação ela pode ser interpretada de várias formas. Eu queria que você explicasse melhor isso. É um empréstimo, foi uma doação? Como foi isso? Não, foi um empréstimo. Empréstimo. Né? Foi um empréstimo. Tá. Esse empréstimo foi declarado de alguma forma? Não foi declarado. Certo. Nem na prestação de contas, não. Nem no imposto de renda? Não, porque foi Caixa 2. A doação que o Giovanni Lizardi efetuou foi declarada? Não, foi Caixa 2. Contanto que o próprio governador sabe disso. Que ele tem a ciência disso aí. Existiram situações dentro do processo, inclusive quando da decretação da prisão, de que teria partido de você uma suposta ameaça. Isso já foi inclusive desmentido pelo Giovanni, mas apenas para confirmar e ouvir de você se em algum momento existiu algum tipo de ameaça à Jamile ou a Giovanni Lizardi. Não pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Você conhece a Jamile há quantos anos? Desde que eu nasci. Sou primo irmão, né? O Giovanni chegou a comentar com você se além de você, Perlini, enfim, servidores também recebiam um valor, um percentual, não porque ele não foi percentual, mas também eram ajudados, digamos assim, também tinham um recebimento? Que eu saiba, era o Fábio e o Wander. Fábio e o Wander, ele comentou com você? Comentou comigo. Quando ocorreu a operação, você chegou a comentar com alguém do governo sobre a prisão de Giovanni, demonstrando preocupação? Como foi isso? Sim, se não me engano, foi no dia 5, por volta de 3 ou 6 de maio de 2015, quando foi deflagrada a operação e que o Giovanni foi preso. Eu passei uma mensagem para o próprio governador e gostaria que falasse com ele. Ele falou, passa no palácio, eu estou em Brasília e a gente conversa à noite. E assim foi. Eu fui por volta de 8h30, 9h da noite, de 8h30 às 21 horas, e quando cheguei lá estava ele e o Paulo Tax, o secretário da Casa Civil. Né? Relembrei ele, né, que o Giovanni, vocês digam, a empresa Giovanni e pessoa jurídica tinha doado os 200 mil para a campanha, no qual ele já tinha ciência, já estava sabendo, né, e que ele estava fazendo todos os acertos para poder pagar as contas da campanha. Ele falou,
e pediu um pouco de tranquilidade, um pouco de calma, que ele iria resolver esse problema, né? Soltura, sei lá, que acabou não se resolvendo, né? Em seguida, um tempo depois, veio a prisão do Permínio, né? Eu alertei novamente, né? Mas que ele já sabia e ia tratar do assunto. Ele deu detalhes? Não, ele falou que eu ficasse tranquilo, que ia tratar do assunto, que ia dar um jeito de resolver e soltá-los. Mas que isso não aconteceu, contanto que veio até a minha prisão. Mais alguma coisa que você queira falar? Beleza. Você informou e está peticionando nesse sentido, mas é bom ratificar. Você tem interesse em fazer a devolução desse valor que você sempre criou? Com toda certeza. Com toda certeza. Estou à disposição, como disse, para a doutora Selma, de esclarecer qualquer situação, né, e contribuir para a justiça. Nessa ou em outras ações? Em qualquer ação. Sem mais perguntas, senhora. Obrigado. Encerra, por favor.